Cosmovisão é a maneira de ver e entender o mundo. Cosmovisão são os óculos através dos quais nós vemos e analisamos a realidade. Dentre as diversas cosmovisões, nós temos a cosmovisão cristã, que é aquela que utiliza como óculos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Não dá para você tirar a sua cosmovisão e deixá-la em casa. Você vai ter a sua mesma cosmovisão no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo ou onde quer que você esteja. No último dia 24 de setembro, o ministro da Educação, que também é pastor presbiteriano, Milton Ribeiro, ao dar uma entrevista para o Estado de São Paulo, ao ser indagado a respeito da ideologia de gênero sendo dada nas escolas, ele, utilizando da sua cosmovisão cristã, ele falou que não era certo e deu as seguintes declarações: acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta a atenção do pai, falta a atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Acontece que a grande mídia nossa distorceu essa entrevista que ele deu para dar um cunho totalmente diferente para o que ele quis dizer. Logo no início da reportagem, você percebe que a manchete é: Ministro da Educação diz que gays vêm de famílias desajustadas. Como você pode ter percebido pela própria declaração do ministro, não foi isso que ele quis dizer. É impressionante como a nossa grande mídia atua, distorcendo os fatos, fazendo com que você pense algo que na verdade não aconteceu. Depois que o ministro da Educação explicou a respeito do que ele acha da ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas, a reportagem foi lá e tirou um textinho totalmente fora do contexto e colocou lá como se ele falasse que o homossexualismo é fruto de famílias desajustadas, mas tirando daquele contexto onde você entenderia muito mais claro essa mensagem que ele passou. E a segunda distorção foi quando eles disseram que ele pediu desculpas pela fala dele. Aí há uma sutil malandragem da imprensa. Porque geralmente você pede desculpas por alguma coisa quando você falhou ou quando você cometeu algum deslize. E é isso que eles querem que você pense. A mídia quer que você pense que o comentário que o ministro da Educação fez a respeito da homossexualidade foi um erro, foi um equívoco. Ele falou para mais e por isso ele está se desculpando. Mas não foi isso que aconteceu. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele se desculpou caso ele tenha ofendido alguém. É muito diferente. Por que é diferente? Porque a cosmovisão dele a respeito da conduta homossexual continua a mesma. Ele não está se desculpando como se ele tivesse falado algo errado ou se ele tivesse mudado de opinião de um dia para o outro. Não. Ele continua com a mesma cosmovisão cristã de que o homossexualismo é um comportamento pecaminoso e errado e contra a natureza. Porém, se ele ofendeu alguém, me desculpe pela ofensa, foi isso que ele falou. Embora a mídia distorça e faça com que você pense o contrário disto. Quando eu for falar aqui de movimento, eu não vou usar a sigla que eles costumeiramente estão utilizando, afinal, todo dia entra uma letra nova, LGBTQI+, não sei o que. Vou colocar GLS, que é o padrão para nós nos referirmos ao movimento, gays, lésbicas e simpatizantes. E também não vou fazer diferença entre homossexualismo e homossexualidade, afinal, ambos os termos são sinônimos. Embora os movimentos gaysistas tenham utilizado o termo homossexualismo, utilizado pelo ministro da Educação, como uma forma de acusá-lo também de homofobia, falando que o ismo, o sufixo ismo do homossexualismo se refere à doença. Porém, eles estão totalmente equivocados, afinal, otimismo, malabarismo, altruísmo, todos são terminados em ismo e não se referem a doenças. Acontece que, depois que o
ministro da Educação deu essas declarações, os movimentos gaysistas se organizaram e pelo menos 11 organizações ou 11 movimentos entraram com uma ação contra ele, ação indenizatória por danos coletivos, no caso a comunidade GLS, e pedindo uma indenização de 5 milhões por danos à imagem deles. O problema de toda essa situação é que se você criminaliza uma cosmovisão, você acaba tirando algo de mais precioso que nós temos, que é a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento. Os movimentos gaysistas, eles têm um objetivo muito claro, embora muitas vezes as pessoas não percebam. O movimento deles não pretende igualdade de direitos. A intenção deles, na verdade, é calar qualquer um que fale contra a cosmovisão deles. Porque, como eu disse no início, tanto o ministro da Educação, Milton Ribeiro, como eu e como diversas pessoas, têm a cosmovisão cristã. Já o grupo GLS também tem a sua cosmovisão gaysista, onde o comportamento homossexual não é errado, e aí eles vão tentar fazer com que todos que digam que é errado sejam calados. Então, uma ação dessa que eles entraram contra o ministro da Educação, que inclusive a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público na esfera federal, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro fosse ouvido pela Polícia Federal para que ele desse explicações sobre o discurso dele, sobre a entrevista dele. Isso porque em junho do ano passado, de 2019, o Supremo Tribunal Federal nosso, através de uma aberração jurídica, eles equipararam o termo homofobia ao crime de racismo previsto em lei. Acontece que o Supremo Tribunal Federal fez algo inadmissível em qualquer país minimamente democrático. Eles legislaram, ou seja, eles criaram uma tipificação penal, eles criaram um tipo penal, porque a homofobia não é prevista na lei penal brasileira. E isso que eles fizeram contraria diversos princípios penais, como o princípio da tipicidade, dentre outras. Então eles criaram um tipo novo. E o pior, é um tipo vago. Afinal, o que é homofobia? Segundo o dicionário, é a aversão ao homossexual. Porém, qual conduta se enquadra na homofobia? Será que se eu pegar um trio elétrico e sair na Avenida Paulista com um microfone gritando morte aos homossexuais, isso é homofobia? Ou será que se eu num encontro entre amigos contar uma piada utilizando um homossexual, será que isso é homofobia? Ou será que na minha igreja, quando eu estiver pregando, eu disser que homossexualismo é pecado, será que isso é homofobia? Por isso que nós temos que ficar muito atentos quanto à real intenção desses movimentos gaysistas. Não se enganem, eles não querem igualdade de direitos, eles não querem ser protegidos porque eles são, segundo eles, uma minoria que é atacada cotidianamente e tudo mais. Afinal, legislação para isso nós temos. Se eles forem agredidos, nós já temos o artigo 129 do Código Penal que pune a lesão corporal. Se eles forem ameaçados, nós já temos o artigo 147 do Código Penal que também prevê o tipo penal ameaça. Se eles forem injuriados, caluniados, difamados, nós já temos os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal que inibe essas condutas. Acontece que eles querem ter mais direitos do que os outros. Na verdade, verdadeira mesmo é que ninguém se oponha ao discurso deles de que a homossexualidade, o homossexualismo é algo normal, é uma conduta admirável muitas vezes e talvez deveria até ser incentivada. Afinal, eles lutam para que isso seja falado, incutido na cabeça das nossas crianças. E aí um belo dia, quando eu estiver passeando com meu filho pequeno por aí e eu ver, por exemplo, 2 marmanjos se agarrando lascivamente, e o meu filho perguntar: pai, o que é isso que eles estão fazendo? Isso é normal?
E eu responder: não, filho, isso não é normal. Tanto biblicamente como biologicamente. Não é normal. E aí, se eles ouvirem essa resposta, eu posso acabar sendo incurso no crime de homofobia. E aí nós temos dois objetivos principais visíveis quando esses movimentos entram com uma ação dessa. Então, por exemplo, eles pediram 5 milhões na ação indenizatória contra o ministro da Educação. Se eles ganharem essa ação, eles vão ter dinheiro para fomentar ainda mais essa militância gaysista. Se eles não ganharem, no mínimo, eles vão causar um constrangimento em outras pessoas que queiram se posicionar contra esse comportamento pecaminoso e errado deles. Esses movimentos também se utilizam de ferramentas, por exemplo, no YouTube, para denunciar canais que façam vídeos falando contrário ao comportamento deles. O YouTube acaba desmonetizando esses vídeos ou muitas vezes censurando, tirando do ar, fazendo com que o produtor de conteúdo, que às vezes vive disso, opte por falar de outro assunto, tendo em vista que se ele falar a respeito do homossexualismo, ele vai perder fonte de renda ou às vezes pode até perder o seu canal. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? Primeira, nós não devemos ficar omissos quando esses movimentos tentam ceifar a nossa liberdade de expressão. É o primeiro ponto. Devemos nos posicionar, não podemos ser omissos. Segundo ponto, nós não devemos ser omissos quando esses movimentos atacam nossas convicções religiosas. Porque se nós falamos que o comportamento homossexual é errado e nós somos punidos como homofóbicos, eles podem falar tranquilamente que o comportamento cristão é racista, é autoritário, é machista, é homofóbico e eles não respondem por isso. Então, direito de expressão para eles, direito de ficar calado para nós. Terceiro ponto, nós não devemos ficar omissos quando esses movimentos que se dizem defender determinada categoria querem ter mais direitos do que os outros. A vida humana, por exemplo, tem o mesmo valor, seja você gay ou não. Então nós não devemos aceitar essa diferenciação. Quarta conclusão, não devemos ficar omissos quando o Supremo Tribunal Federal do nosso país, através de aberrações jurídicas, quer criar condutas típicas, passando por cima da Constituição, extrapolando o seu poder e passando por cima do poder legislativo, que é aquele que tem a prerrogativa de criar condutas típicas. E a quinta conclusão é que nós devemos estudar o assunto para que nós não sejamos enganados por essa narrativa falsa que é disseminada por esses grupos gaysistas. Eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje pedindo aí que você abra sua Bíblia, caso você tenha ela em mãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui nós temos as duas figuras homossexuais, o agente ativo e o passivo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se você tem um comportamento homossexual e você está vendo esse vídeo, você está cometendo um pecado. E isso não é normal, embora os movimentos queiram fazer com que você pense que é. Não é normal. Se arrependa do seu pecado, busque a Deus, busque Jesus Cristo. Ele tem o poder de transformar a sua vida e aí você vai ter realmente a liberdade de ser liberto desse pecado. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até mais.